Olá, prazer estar com você que partilha com a gente esta caminhada. Este é o nosso quarto encontro e o nosso tema é Pastoreando o Coração dos Filhos. Prazer ter você com a gente. Você pode partilhar também com seus queridos aí na sua casa, especialmente tios, né? Avós que podem participar desta jornada. O livro que nós estamos seguindo é este daqui, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tribe. E hoje nós vamos abordar o capítulo 4 e o capítulo 5. No capítulo 4 ele traz para nós a questão da autoridade. Quem comanda, quem manda em casa, né? Às vezes, quando os filhos contestam os pais, ou o pai, muito especialmente, o pai então responde: enquanto você estiver aqui, sob o meu teto, né, aqui na minha casa, você vai seguir como eu quero, de acordo com a minha orientação. E a gente observa muito esta questão da autoridade, dois polos, né, duas situações que acompanham os pais. Uma é a do autoritarismo. Hoje, esta postura está bem mais descartada, menos evidente, mas ainda é real, né? E a outra é a insegurança. Pais que ficam completamente inseguros a respeito da educação dos filhos. E nós já vimos que nós estamos tratando de pais cristãos, né? E nós já vimos aquele texto de Gênesis 18, 19, onde Deus diz de maneira muito clara que ele havia escolhido Abraão para ordenar a sua casa, ordenar a sua família, os seus filhos e os filhos dos filhos, né, no caminho do Senhor, e para que eles pudessem também praticar a justiça. E os pais receberam este mandato de Deus, né, para agir dentro de casa. E em Efésios 6:4 também, nós já vimos em encontros anteriores que o apóstolo Paulo diz de maneira muito clara que os pais devem criar os seus filhos, educá-los na disciplina e na administração do Senhor, ou segundo o conselho do Senhor. Então, esta ideia bíblica, este princípio bíblico de que os pais têm este mandato dado por Deus de cuidar dos filhos, né? E quando a gente vai para as instruções que o apóstolo Paulo dá a respeito da liderança, a liderança na igreja, ele fala que a pessoa que vai liderar, se ele tem a família, ele deve ter a sua família, de acordo com a orientação do apóstolo Paulo, ele deve governar bem a sua casa, ordenar bem a sua casa, comandar bem a sua casa. Tanto no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, quanto no capítulo 1 da carta a Tito. Fala de filhos obedientes, filhos não devassos, filhos não insubmissos, né? E aí Paulo faz uma observação. A observação de Paulo é: se alguém não sabe, não consegue, né, não tem capacidade para ordenar para a sua própria casa, governar a sua própria casa, essa pessoa não está apta para exercer a liderança na própria igreja. Isso só ratifica, confirma o princípio de que os pais receberam e recebem o mandato de Deus para cuidar dos filhos, né? E pais que também são cristãos, mas não são perfeitos, pais que também seguem a Jesus, e o segmento de Jesus é um segmento de
obediência, de submissão, né? Jesus tem o comando absoluto e nós seguimos. Os pais não são perfeitos, mas eles foram instituídos por Deus para esta missão. E um dado interessante a respeito disso é a questão da humildade. Quando o pai tem a consciência de que os filhos não são dele, a Bíblia ensina com bastante clareza que os filhos não são nossos, eles são herança de Deus, são presentes do Deus eterno. A nossa incumbência com relação aos nossos filhos é sempre a incumbência da disciplina, da correção, né, da mordomia enquanto pais, né? E há pais que focam muito na questão do cuidado, né? O cuidado é importante, mas ele não é a parte mais importante, ele é secundário. O mais importante é realmente pastorear o coração dos filhos, é formar filhos, como vimos no encontro anterior, orientados para Deus, voltados para Deus, né? Filhos que vão seguir o caminho do Senhor. Pastorear é o foco, né? E aí a gente volta para a questão do valor. Quais são os valores que estão sendo? Se nós somos chamados para representar Deus na nossa casa, né? E recebemos este mandato de criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, a gente não faz isso com arrogância, com imposição, mas com senso de humildade, sabendo que também nós somos seguidores de Cristo, né? E o que vai acontecer neste cuidado com os filhos, né? É que nós seguimos o modelo de Deus, né? Na disciplina, o foco não é a punição, mas o foco é a correção, é a disciplina. E tanto Hebreus capítulo 12 quanto Apocalipse capítulo 3 tratam disso de uma maneira bem clara, mostrando que Deus nos disciplina, Deus nos corrige para o nosso aproveitamento, para o nosso bem, para que sejamos participantes da sua santidade, né? E lá em Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Jesus de maneira muito clara, se dirigindo aos membros de uma das igrejas da Ásia, dizendo que Deus disciplina, Deus corrige todos os seus filhos, aqueles a quem Ele ama. Disciplinar como agentes de Deus significa expressarmos amor para com os nossos filhos. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o autor vai dizer para nós, para o meu coração de pai, para o seu, de mãe, que a disciplina, no momento, não parece ser uma coisa boa. Essa questão do treinamento, né, para uma vida voltada para o Senhor, muito semelhante aos treinamentos que a gente recebe. Os treinamentos, eles não são fins em si mesmos, eles são meios, são expedientes, né? E às vezes este meio, ele exige bastante da gente. Ele não é tão confortável, mas necessário. Por quê? Porque, como nós já vimos anteriormente, tanto o coração dos nossos filhos como o nosso próprio coração é que precisa ser constantemente tratado. O foco não é no comportamento, mas na identidade da pessoa, na identidade dos nossos filhos, né? Nós não amamos o comportamento dos nossos filhos, nem rejeitamos, nem desprezamos, nem nos voltamos, né? De maneira irascível contra os nossos filhos por causa do comportamento, mas a gente está sempre olhando para o coração e procurando levar os filhos, aquilo que nós já dissemos, a centralidade do Evangelho, né, a uma experiência com Deus, a uma mudança interior, né, aquela questão de que a vida, a fonte da vida está no coração. Muito bem.
Aí no capítulo 5º, o Ted Tribe vai trazer para nós a questão dos objetivos, das metas, das intenções, né? Dos propósitos, né? E ele propõe um exame, ele diz, a gente precisa de examinar os propósitos, examinar os objetivos, as metas, né? E não só examinar, né? O examinar tem também como coadjuvante, como algo também pertencente a ele, que é o revisar, o rever. Alguém já disse que educar, né, reencaminhar, é a gente estar se educando, se reencaminhando também de maneira constante, né? E essa tarefa, ela é benéfica para os filhos, mas é muito benéfica também para os pais, né? E as nossas, os nossos objetivos, as nossas metas, elas definem as nossas escolhas na criação dos nossos filhos, né? Como que a gente vai lidar com eles. E aqui, como pais cristãos, a grande dica, né? A grande questão para nós é olharmos para os objetivos bíblicos da criação dos nossos filhos. Na nossa sociedade, na nossa cultura, está muito presente a questão do sucesso. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, né? O máximo de sucesso possível, que eles se saiam bem, né? E hoje tem muita gente aí, muitos livros escritos, muitos especialistas, né? Uma lista enorme de atividades que eles sugerem para os pais oferecerem aos filhos, né? E aí a gente vê filhos totalmente atarefados, né? Eles saem de um esporte, vão para uma aula de reforço e vão para um outro tipo de treinamento, e os filhos, eles precisam ser preparados para ter o maior sucesso possível, né? E a gente nós não estamos dizendo que não seja bom o filho estar sendo estimulado e aprender, né? Se habilitar, né? Ter bastante habilidades, mas essas coisas não são ruins em si mesmas, pelo contrário, são boas. Mas a gente deve se lembrar de que a influência maior está nos relacionamentos, no relacionamento do professor na academia, do professor do esporte, no outro professor, os valores que essas pessoas têm, né? E sobretudo em casa, os valores, porque as influências formativas, elas estão aí nos valores, nas vivências, nos relacionamentos, né? E isso para nós em casa é algo muito importante, né? Às vezes nós temos assim objetivos nobres, objetivos bons. Nós queremos ver nossos filhos salvos, nós envidamos esforços no sentido de todo dia ter um momento de cultivo da espiritualidade, de um culto familiar. A gente procura orientar os filhos para o bom comportamento, né? Pessoas mal comportadas, né? São pessoas não bem vistas, e nós queremos que os nossos filhos tenham boa formação, né? Mas há valores que são secundários, eles são importantes, têm o seu lugar, né? Mas eu gostaria de lembrar que na nossa tradição reformada, tradição presbiteriana, né, nós temos a chamada Confissão de Fé de Westminster, e o catecismo, ele é muito bom para ser ensinado porque ele é de perguntas e respostas, né? E a primeira pergunta do catecismo, ela é bem conhecida, muitas pessoas a conhecem, ela é muito citada. Ela faz uma pergunta assim: qual a finalidade principal da pessoa, do homem, né, do ser humano?
E a resposta é que a finalidade principal do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E aí eu fico pensando, que tal a gente começar a formação, a educação dos nossos filhos por aí, né? Seria uma boa indicação, né? Os pais são uma influência formativa para seus filhos, né? Os filhos estão sempre olhando para os pais, não só para os conceitos que eles passam, não só para os ensinamentos e nem para as exigências que eles fazem com relação aos filhos, né? Como, por exemplo, tirar uma nota e os pais muitas vezes dizem: eu não admito que você repita a nota C no seu boletim, quando na realidade o esforço deveria ser para sempre conseguir o melhor, né? Não enfatizar muito quando há uma dificuldade, quando há um percalço, mas minimizar e reforçar as questões positivas. E os nossos filhos estão sempre muito olhando para as nossas motivações. O que me move, o que move o pai, move a mãe dia a dia, né? O que o pai ou a mãe mais teme, né? O que mais amam, o que os deixa ansiosos, quais os valores ensinados e vivenciados em casa, né? Ensinados e vivenciados em casa. Eu gostaria de deixar aqui uma dica do Sermão do Monte. John Stott, um pastor anglicano, né, de saudosa memória, um biblista, um expositor da Bíblia, ele escreveu um livro chamado A Contracultura Cristã. E ele faz um exame, o livro todo dele é sobre os capítulos de 5 a 7, né? O capítulo 5º ao 7º do Evangelho de Mateus. Ele pega o Sermão do Monte, né, e mostra como o Sermão do Monte estabelece uma contracultura, né, cristã. E especialmente naquela palavra de Cristo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, né? E Jesus coloca ali valores importantíssimos. Ele está falando com os discípulos, pessoas que ele havia chamado para segui-lo, e ele estava dando instruções para os discípulos, né? Então, como pais, como seguidores do Senhor Jesus, uma dica, né? Uma leitura várias vezes calma do Sermão do Monte. Ali estão valores preciosos do reino de Deus, do discipulado cristão, Jesus Cristo falando diretamente ao nosso coração, né? Dando algo que pode transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. E, sem qualquer dúvida, é um excelente roteiro para nos levar ao fim principal da nossa existência aqui na Terra, da nossa vida na Terra, que é glorificar o nosso Criador, glorificar a Deus e desfrutar da comunhão com Ele, da vida com Ele, né? E sermos instrumentos, né? Participantes, cooperadores daquilo que Ele está fazendo. Que, em última instância, nós não fazemos nada, né? Nós participamos do que Deus faz, e Deus faz por meio da nossa vida, e muito especialmente do pai e da mãe, que tem uma influência formativa bem acentuada na vida dos seus filhos. A gente fica por aqui hoje, e eu desejo que você tome este livro, né? Adquira Pastoreando o Coração da Criança. Vale a pena ler e refletir e receber esta contribuição, esta ajuda para pastorear o coração do seu filho, da sua filha, ainda que já esteja adolescente, jovem ou até mesmo adulto. Vale a pena a gente se dedicar, porque filho é sempre filho, pai é sempre pai, mãe é sempre mãe, os pais são sempre pais, né? Que Deus
abençoe. Até o nosso quinto encontro.